Olá, bem-vindos à aula 14. Essa aula vai ser uma continuação bem continuação mesmo da aula 13, ok? Tanto que nós vamos começar retomando um exercício da aula do que a gente terminou a aula 13, só que tentando generalizar ele, que é aquela coisa de colorir um círculo que está dividido em 4 setores com cores diferentes de tinta. A generalização agora vai ser que a gente vai considerar qualquer número de tintas e obter uma fórmula no fim, de quantas maneiras podemos colorir. As regras continuam a mesma, né? 2 regiões que têm uma vizinha da outra não podem ser coloridas com a mesma cor, tá? E nós temos K maior ou igual a 2 cores de tinta disponíveis. Vamos lá. Vou fazer do mesmo jeito que a gente fez antes. Região 1, 2, 3, 4. Eu estou fazendo a mesma, enumerei do mesmo jeito e vou percorrer no sentido anti-horário. Tá? Vocês façam do jeito que acharem melhor, isso daí é só uma opção. Okay? Então, eu tenho K cores de tinta agora. K, que eu não sei quanto é. Para a região 1, tá? Ah, desculpe uma coisa, eu já sei que eu vou ter que repartir em 2 casos, né? Então, eu já estou repartindo em 2 casos. Eu sei que vai ser diferente tratar quando região 1 e 3 forem da mesma cor ou quando região 1 e 3 forem de cores diferentes. Então, eu já separei nesses 2 casos, vou contar quando região 1 e 3 forem da mesma cor, quantas possibilidades eu tenho de escolha. Para a região 1, K, tá? K cores de tinta, então tenho K escolhas. Para a região 2, bom, não pode ser igual à região 1, K menos 1. Ok. Para a região 3, aqui eu estou fazendo 1 e 3 de cores diferentes, então eu já gastei uma tinta aqui, outra na região 2, então para a região 3 sobram K menos 2 cores possíveis. Ok? Porque tem que ser diferente da região 1. E na região 4, estas duas aqui já são cores diferentes, né? Região 1 e 3 estão pintadas com cores diferentes. Então, para a região 4, sobram K menos 2 também. Tá? Tinha K, uma foi usada na região 1, outra na região 3, e aqui eu não posso usar mesmo, então sobraram K menos 2. Okay? Então, para cores diferentes na região 1 e 3, é esse o desenho da solução, né? A resposta é essa, K que multiplica K menos 1, que multiplica K menos 2 ao quadrado. Maneiras de pintar o círculo, ok? Agora, região 1 e 3 com a mesma cor, é o outro caso, tá? Então, a região 1, começa, eu tenho K escolhas diferentes. A região 2, K menos 1, até aqui nada de novo. Aqui também não tem nada de novo, a gente já sabe que a região 3 tem a mesma cor que a 1. Então, eu não tenho escolha, só tenho uma escolha possível, é pintar igual ao que eu pintei a região 1. E para a região 4, aqui e aqui são a mesma cor. Então, na região 4, eu tenho K menos 1 possibilidades de cor para escolher, tá? Porque só tem que ser diferente da cor que está na região 1 ou 3. Então, agora, nesse caso, deu K que multiplica K menos 1 ao quadrado maneiras. A resposta final vai ser aquela fórmula que a gente obteve antes, né? Para quando 1 e 3 tem cores diferentes, somada com essa aqui, que é o que a gente obteve agora, para 1 e 3, regiões 1 e 3 pintadas com a mesma cor, e dá essa, aqui embaixo eu coloquei K vezes K menos 1 em evidência, não precisa, a resposta já estava perfeitamente boa como estava antes, também não precisa separar, não precisa nada. Tá? A resposta é essa daí, ok? Então, esse é mais uma vez que a gente teve que separar em casos. Né? Vamos ver mais um exemplo agora, um pouquinho diferente, né? Que tem um caráter um pouquinho diferente. Continua valendo aquela sugestão, hein? Depois que eu falar o exemplo, vocês tentem pensar nele sozinhos, depois volta para ver o vídeo. Okay? Quantos são os números ímpares de 5 algarismos, tais que a soma dos algarismos da unidade e da dezena, né?
Então, unidade e dezena eu vou somar, tem que dar 16. E a soma de todos os algarismos tem que ser um múltiplo de 5. Então, é essa que é a pergunta. Ok, então a gente vai ter que pensar como é que a gente vai organizar esse trabalho. Vamos pensar, qual é a maior restrição? Sempre assim, né? Qual que é a coisa mais restritiva que eu estou exigindo aí? Bom, parece que é essa restrição aqui nos dois últimos algarismos, né? O algarismo da dezena e da centena, os dois têm que somar 16. Então, se os dois têm que somar 16, o que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar, sei lá, vamos supor, 2 aqui? Não tem a menor chance de eu colocar 2 lá, porque os dois últimos têm que somar 16, então eu ia ter que pôr 14. 14 não é um algarismo, né? Então, o que eu posso colocar aqui na casa da unidade e dezena? Né? Unidade e dezena tem que somar 16. O que eu posso colocar na unidade? Ó, 2 eu não posso pôr, 3 eu não posso pôr, 4 eu não posso pôr, 5 eu não posso pôr, porque 5 teria que pôr 11 aqui. 6 eu não posso pôr, porque teria que pôr 10 no outro. 7 eu posso, né? Então, aqui eu posso pôr 7. Se eu puser 7 aqui, eu coloco 9 aqui. Tá, essa é uma possibilidade. Tem outra possibilidade? 8. Ó, números ímpares, então não dá. O número tem que ser ímpar, eu tenho que terminar com um número ímpar aqui. Então, qual é o outro? 9. E aí é o contrário, né? O 9 eu tenho que pôr o 7 aqui. Então, esse é o final do meu número. Ou termina em 97 ou termina em 79. E isso não tem... Só tem essas duas possibilidades. Então, aqui eu tenho duas escolhas para o final do número. Tá? Reparem que aqui eu já resolvi junto os dois últimos algarismos, né? Porque a restrição se refere a eles dois juntos. Okay? Então, qual que é a restrição? Unidade mais dezena é 16, né? E, além disso, tem que considerar que o número tem que ser ímpar. Tá? Então, só pode ser 9 com 7 ou 7 com 9. Então, okay? Essa é a primeira restrição. E agora, quais são as outras restrições? Bom, tem isso de ser um múltiplo de 5. A soma de todos tem que dar múltiplo de 5. Vamos deixar isso para depois. Aqui, o que eu tenho que colocar no primeiro algarismo? O de sempre, ele tem que ser diferente de 0. Tá? Diferente de 0... E não precisa ser diferente do algarismo da unidade, nem da dezena que eu já escolhi. Porque ninguém aqui está dizendo que eles têm que ter algarismos distintos, né? Então, aqui é só diferente de 0. Tá? Então, só diferente de 0, eu tenho quantas escolhas? Pode ser 9, 8, 7, 6. Tá? Então, tem 9 algarismos aqui. São os algarismos de 0 a 9. Só não posso pegar o 0. Tá ok? Então, ó, aqui eu já sei que a minha escolha é 9, aqui eu já sei que o número de escolhas é 2. Para essa segunda casa aqui, aparentemente não tem restrição nenhuma, né? Bom, mas tem essa coisa de ser múltiplo de 5. Bom, parece que aqui não tem restrição nenhuma, vamos em seguida estudar essa coisa de ser múltiplo de 5. Se aqui não tem restrição nenhuma, aqui eu tenho 10 possibilidades de escolha. Né? De 0 a 9. Tá? Então, aqui é sem restrição. Tá? E aí, tem essa coisa, o último que eu vou escolher, aqui, eu vou escolher de forma, esse aqui, o do meio, né, que eu deixei por último, vou escolher de forma que a soma de todos os algarismos seja um múltiplo de 5. Mas será que seja um múltiplo de 5? Será que isso vai dar certo? Vamos tentar. Aqui estão as etapas direitinho, né? Aqui estão o que a gente já fez. Esse está sem restrições. A quarta etapa é o que eu estou... Tá? Aqui eu já passei a limpo, tá? E eu estou nessa quarta etapa aqui. Ok? Vamos estudar, então, como é que a gente faz. Aqui eu já sei que tem que ser 7, 9 ou 9, 7.
Tá? Vamos fazer umas experiências. Esse é o melhor jeito, experimentar. Então, vamos supor que eu tenha escolhido aqui 7, aqui 9, para terminar o número. Tá? E aqui, bom, qualquer coisa que vocês quiserem. Pode ser até 7, para reforçar o fato que ele pode repetir. Tá? Então, 7, 7, 14, mais 9, 23. Tá? Aqui eu posso escolher, sei lá, qualquer número. Tá? Vamos supor 3, vai. Escolhi 3. Então, 7, 7, 14, mais 9, 23, mais 3, 26. Tá. E o total, aqui está dando 26, por enquanto, a soma dos algarismos. E o total tem que ser um múltiplo de 5. Então, para eu consertar, eu tenho que colocar 4, tá? Mas esse é o único que eu posso pôr. Estava dando 26. Se eu colocar 4 aqui, a soma de todos vai dar 30. Certo? Mas é o único que eu posso pôr ou não? Não, né? Se eu puser 9 também vai funcionar. Tá? Porque aí dá 35. Então eu tenho duas opções para esse cara aqui, para consertar o meu número de forma que ele seja, a soma dos algarismos seja múltiplo de 5. Mas será que isso sempre vai ser assim? Vamos fazer mais uns testes aqui. Sei lá, se eu puser 7, 9 aqui, bom, vou pôr um a menos aqui, 6, vai, tá? 7, 9, 6, e aqui eu podia pôr qualquer coisa, sei lá, vamos ver, 3. Vou pôr 3 igual, porque esse aqui eu já diminui 1, tá? Então, o que está dando aqui? 7, 9 é os 16, lá que tinha que dar, tá? Mais 6, 22, mais 3, 25. Ops, espera aí. Então, já deu um múltiplo de 5. 25 já é múltiplo de 5. Então, para continuar sendo múltiplo de 5, o que eu tenho que colocar aqui? Ou 0 ou 5. Tá. Então, dá até para dispensar fazer esse terceiro, né? Já deu para se convencer de que, seja lá qual forem as escolhas anteriores, aqui eu vou precisar vou ter duas escolhas possíveis para fazer com que essa última exigência, que é que o meu número seja um múltiplo de 5, vá funcionar. Tá certo? Então, a resposta é essa, né? A resposta é 9 vezes 10 vezes 2 vezes 2. Ok? Esse problema apareceu, se eu não me engano, é da OBMAP esse problema. Tá? De alguma edição recente da OBMAP. Ok? Bom, vamos para o exemplo 8. De novo, aquela sugestão. É assim que o exemplo já tivesse sido dito, para e ver se consegue fazer sozinho. Como é o exemplo 8? Quantos subconjuntos tem um conjunto com 6 elementos? Tá? É um pouco diferente isso daqui. A gente já sabe essa resposta, porque o número de subconjuntos de um conjunto é a cardinalidade do conjunto que chama partes de A. A gente viu isso quando falou sobre conjuntos. Né? Então, mas nós vamos fazer a conta para ver. Tá? Se tem um conjunto com 6 elementos, a cardinalidade do partes de A, a gente já sabe que vai ser 2 elevado a cardinalidade de A, então vai ter que dar 2 à sexta. Mas vamos usar o princípio da contagem e ver como é que vai. Vocês vão reparar que aqui é um pouquinho diferente o jeito de colocar o problema. Como é que eu vou construir um subconjunto? Se eu for fazer, eu pego e vou dizer, este elemento aqui, vou dizer quantos elementos tem, já fica complicado, porque um subconjunto pode ter um elemento, bom, pode ter 0 elementos, se for vazio, 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos. Então, eu vou ter que dividir em 6 casos, os subconjuntos de 7 casos, na verdade. 0 elementos, ou 1 elemento, ou 2 elementos. Pode fazer assim e vai dar certo, mas não precisa. Tem um jeito um pouquinho mais esperto da coisa funcionar. Qual é? Eu pego o elemento e vou decidir, ele vai ou não vai entrar no meu subconjunto. E faço isso para cada elemento. E aí eu vou ter 6 escolhas. Vamos olhar como é que é isso.
eu vou construir um subconjunto, tá? É isso que eu vou fazer. O 1 entra ou não? Tá? O meu conjunto grande é 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 1 entra ou não? Duas escolhas possíveis. Ou ele entra ou ele não entra. Tá? Não tem outra possibilidade. O 2 entra ou não? Duas escolhas possíveis. Entra ou não entra? O 3, o 6, vai fazendo. O 6 entra ou não? Duas escolhas possíveis. É sempre essa situação, né? Você tem duas escolhas possíveis. É sim ou não. Entra ou não entra. Então, eu tenho duas escolhas possíveis para cada número, vão de 1 até 6. Então, no final, eu tenho 2 a sexta escolhas possíveis. Então, é 2 a sexta o número de subconjuntos de um conjunto com 6 elementos, de qualquer conjunto com 6 elementos. Generalizando essa mesma coisa, e muito rapidamente, vamos ver que se você tem um conjunto com n elementos qualquer, quantos são os subconjuntos que esse conjunto tem? Então, eu peguei o meu conjunto de n elementos, dei nome para os meus n elementos, só para poder falar mais fácil, né? A1, A2 até a n. Agora, vamos fazer as escolhas para construir o subconjunto. Exatamente os mesmos passos anteriores. O A1 entra ou não? Duas escolhas possíveis. O A2 entra ou não? Duas escolhas possíveis. Aí eu vou até o AN, entra ou não? Duas escolhas possíveis. No total, o que eu fiz? 2 vezes 2 vezes 2, n vezes. Então, é 2 elevado a n subconjuntos do conjunto A, que tem n elementos. Tá? Então, quando a gente enunciou isso, que a gente falou sobre conjuntos, a gente enunciou assim, né? A cardinalidade de partes de A, que é o conjunto formado por subconjuntos, é 2 elevado à cardinalidade de A. Ok? Mais um exemplo desse tipo assim. Você tem o conjunto 1, 2, 3, 4 e o B vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu quero fazer funções de A em B. Quantas eu faço? Quantas eu consigo fazer? Bom, função. Vamos lá, lembrar o que é função. Função, para eu determinar quem é uma função, eu tenho que, para cada elemento do A, dizer onde ele vai ser enviado. Então, por exemplo, eu posso pegar uma função que leva o 1 no 2, o 2 no 4, posso levar o 3 no 4 também, posso levar o 5 no 6. Tá? Sai uma flecha de cada elemento de A. Pode ser que elas vão para o mesmo lugar lá, pode ser que não, né? Então, essa é outra aqui. O 1 vai no 1, o 2 vai no 1, tá? O 3 vai no 4, o 6 vai no 6, o 4 vai no 6. Pronto, essa é outra função. Tá? Aliás, muito parecida com essa daqui, não foi um exemplo muito imaginativo, ok? É isso. Então, como é que eu vou contar? Eu vou decidir onde o 1 vai, onde o 2 vai, onde o 3 vai e onde o 4 vai. Tem alguma restrição do lado de lá? Não. O 1 eu posso mandar em qualquer um dos 6 elementos de B. E depois o 2 também pode mandar em qualquer um dos 6 elementos de B. Então, é isso. As decisões. Quem é f de 1? Tem 6 escolhas possíveis. Quem é f de 2? 6 escolhas possíveis. F de 3, F de 4 é a mesma coisa. Tá? Então, o número total de escolhas é 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, que dá 6 à quarta, que é a cardinalidade de B elevada à cardinalidade de A. Ok? Bom, generalizando essa ideia aí, você tem um conjunto A com M elementos, o conjunto B com N elementos. Quantas funções existem de A em B? Eu tenho que decidir para cada elemento de A onde ele vai ser levado. Cada um de A, eu tenho N elementos em B que podem ser escolhidos. Então, vai ser aquilo que a gente já fez. F de A1, N escolhas. F de A2, N escolhas. E assim vai até F de AM, que tem N escolhas para ele também. Tá? Então, aqui, se você quiser fazer com aqueles tracinhos, né? O primeiro tracinho significa aqui, onde F de A1 vai ser levado. O segundo tracinho, onde F de A2, quem é F de A2, né? Onde A2 vai ser levado.
o último tracinho é onde a n vai ser levado. Okay? E o resultado é a generalização do que a gente acabou de ver anteriormente. Tá? E mais um exemplo desse tipo é quantas funções injetoras você consegue fazer de um conjunto A num conjunto B qualquer. Aqui o A tem m elementos e o B tem que ter um número maior do que esse m de elementos, ou igual, né? Pode ser igual. Tá? Para poder fazer uma função injetora, senão você não consegue. Tá? Qual é a característica da função injetora? É que elementos distintos têm que ser levados em elementos distintos de B. Certo? Então, qual é a restrição agora? Eu tenho a mesma coisa que eu tinha antes, só que agora as minhas flechinhas tem que cada flechinha que sai aqui do A só pode ir, quando vai num elemento de B, ocupa esse elemento. Outra flechinha não pode chegar nele. Né? O 1 vai no 1, o 2 não pode ir no 1. O 2 pode ir, sei lá. Então, não tem muitas escolhas possíveis aí. Né? Então, quando eu levar o 1 no 1, eu tenho 5 escolhas aqui, porque o 1 eu posso escolher 5 caras, 1, 2, 3, 4, 5. Mas se eu já escolhi para onde o 1 vai, quantas escolhas restaram para o 2? 4 escolhas, né? Porque o 1 já foi ocupado. E quais as opções que a gente tem para o 3? Tá? Para o 3, já 2 casas foram ocupadas, né, do conjunto B, então eu vou ter 3 opções para o f de 3. Isso está aqui, né, esquematizado para o f de 1, 5 opções, para o f de 2, 4 opções, para o f de 3, 3 opções, e aqui estão as contas. 5 vezes 4 vezes 3 dá 60. Tá? Então, são 60 funções injetoras de A em B. Okay? Agora, a gente pode... Isso daí foi para pensar no assunto. Né? Peguei dois exemplos. Agora, se eu quiser saber, com um conjunto de m elementos para um conjunto com n elementos, quantas funções injetoras eu tenho de A em B? Bom, mesma coisa, né? Para f de A1, n escolhas, para f de A2, n menos 1 escolhas, porque uma já foi ocupada, e a função é injetora, então não posso mandar 2 para o mesmo. Até finalmente eu chegar no AM, que tem n menos m menos 1 escolhas. Tá? Quando vocês têm dúvida nessa contagem, que aqui dá m menos 1, dá uma pensada aí para ter certeza. Né? Ok, então é esse o resultado final, n menos 1 até n menos m mais 1. Ok, a gente viu vários exemplos aqui, muitos deles estão utilizando coisas que talvez alguns de vocês já ouviram falar, como arranjo, permutação, combinação. Nós não falamos no nome dessas fórmulas. E foi de propósito para enfatizar qual é o raciocínio por trás. É isso que interessa. Ok? Vamos ver mais depois sobre análise combinatória aula que vem. Tchau, obrigada.